Nós estamos nessa manhã no segundo culto público deste que é um ponto de pregação do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso trabalho está sendo dirigido pela minha pessoa, Reverendo Lugero Neto, e nós estamos fazendo isso com a autorização e o devido apoio do presbitério do qual eu faço parte, que é o presbitério Sesc Centenário em Belo Horizonte. A Igreja Presbiteriana do Brasil jamais proibiu o culto e a pregação da palavra, muito menos por um ministro ordenado nesta denominação. Nós ainda estamos nos reunindo, não como congregação, mas como ponto de pregação da palavra, e orando a Deus, porque estamos esperando ansiosamente uma das igrejas dessa cidade que irá nos acolher para arregimentar as pessoas que querem fazer parte desse trabalho e se tornar oficialmente uma congregação de uma igreja presbiteriana do Brasil nessa cidade. Fazemos tudo debaixo da autoridade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, da sua santa palavra. Subscrevemos os símbolos de fé de Westminster como correta interpretação das Sagradas Escrituras e estamos debaixo da autorização e da autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil enquanto denominação nessa nação e dos seus documentos constitucionais. Fazemos tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Damos as boas-vindas a todos, aqueles que estão conosco pela primeira vez e os que estão pela segunda vez, visto que esse é o segundo domingo que nos reunimos aqui. E louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Nossos filhos são parte do povo da aliança. Nenhum deles deve ser constrangido. Eles ainda não têm a maturidade como os adultos, então muitas vezes vão querer sair, fazer um xixi, etc., vão conversar um pouquinho. Não tem problema. Este culto não é um culto para adultos. Este culto é prestado a Cristo pelo povo de Deus, de todas as idades, de todas as línguas, de povos, raças. Aqui eu acredito que todos aqui, apesar de termos nacionalidades diferentes aqui nessa manhã, né, mas nós todos aqui falamos língua portuguesa, então vamos fazer esse culto na língua portuguesa. Somos todos chamados a adorar ao Senhor e prestar esse culto em espírito e em verdade. Preparamos então assim, meus irmãos e irmãs, para este momento de culto e adoração, assim chamados à adoração ao Senhor, eu convido a todos que se coloquem em alguns instantes de oração silenciosa, pedindo ao Senhor que nos prepare. Aos pais, e alguns aqui que são os avós, que estão com crianças pequenas, crianças de colo, nossa instrução: orem com as crianças nesse instante, para que eles também aprendam a se preparar em oração para o culto a Deus. Silenciosamente, nos preparemos para esse tempo de culto em oração ao nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 122. Salmo 122. Algumas vezes eu aproveito a liturgia para ensinar a igreja alguns pequenos detalhes sobre a Escritura. E nós temos, às vezes, comumente o hábito de dizer Salmo, capítulo tal, capítulo tal. Nós temos nesse livro de orações e canções santas e inspiradas 122 salmos. Então nós não dizemos capítulo tal, é o salmo número tal. E nós vamos ler agora o salmo de número 122. Eu farei essa leitura e a igreja solenemente acompanha a leitura da palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem.
Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs, e vamos orar ao nosso Senhor. Este é um tempo de confissão de pecados. Nós lemos este salmo e nos instrui a esperar no Senhor. Primeiro, a apresentar a Deus a nossa petição. Mas o salmista diz: de manhã te apresento a minha oração, e ele continua: e fico esperando. Nós oramos ao Senhor, e muitas vezes o nosso Deus não nos responde de imediato. E nós somos chamados, da mesma forma que levamos nossa oração a Deus, a termos a nossa esperança depositada nele. Esperar, no sentido bíblico, não é meramente permanecer parado em um local, ficar contando o tempo no relógio. Esperar, dentro da visão bíblica, é confiar na resposta que vem dos lábios do Senhor. O versículo de número 7 fala sobre a comparação do juízo de Deus sobre os arrogantes, mas que nós, os crentes do Senhor Jesus, de acordo com o que diz o salmista, nós, na verdade, pela riqueza da misericórdia de Deus, entramos na casa de Deus e nos prostramos na presença do Senhor. Quando o povo de Deus se reúne nessa manhã, nós mais uma vez estamos de forma solene na presença do Senhor. E só fazemos isso, meus irmãos e irmãs, por um ato extremo de misericórdia de Deus. Se estamos então na presença do Deus misericordioso, somos chamados a confessar os nossos pecados, sabendo que Ele já nos perdoou de forma perfeita pelo sangue do Seu Filho derramado em nosso favor na cruz do Calvário. E todas as vezes que nos confessamos os pecados a Ele, Ele mais uma vez nos limpa e purifica de todos os nossos pecados. Certos que pela Sua misericórdia nos achegamos aqui, pela Sua misericórdia mais uma vez rogamos pelo Seu perdão e a Sua purificação em nosso favor. Vamos orar assim, confessando os nossos pecados. Excelso Deus, Pai de misericórdia, Todo-Poderoso Senhor, Deus triuno, que reina sobre glória e majestade. Tu, Senhor, que é o Criador de todas as coisas, Tu, Senhor, que é o mantenedor de todas as coisas, e em Ti tudo subsiste. A Ti nós elevamos as nossas orações nessa manhã, a fim de confessarmos, Senhor, o nosso pecado. Não meramente algo que fazemos, mas declaramos diante de Ti que por nossa natureza somos pecadores, e por isso, Senhor, tantas e tantas vezes desonramos ao Senhor, afrontamos a Tua lei, desprezamos a Tua santidade e negamos, Senhor, tantas obras da Tua graça sobre nós, que nos dá o pão diariamente, que nos dá o fôlego de vida, que nos sustenta em cada instante do nosso existir. A Ti, Senhor, confessamos: sim, somos pecadores. Sim, Senhor, temos pecado contra Ti. Sim, Senhor, mesmo quando não falamos, o Senhor já conhece tudo aquilo que vai no nosso coração. E como o salmista nos diz, imploramos nessa manhã: sonda-me, ó Deus, que me conheces. Esquadrinha, Senhor, o meu entendimento e faz com que eu tome a compreensão dos caminhos maus que tenho seguido, e livra-me, Senhor, de mim mesmo, levando-me o Senhor pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Assim nós Te imploramos nessa manhã, ó Pai, sabendo que o Senhor já nos convocou, já nos reuniu, que a Tua providência nos trouxe aqui, mas nós sabemos ainda que o Senhor está diante de nós e vê o nosso pecado. Graças Te damos, ó Deus, porque todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, o Senhor nos olha agora e não vê mais a nossa injustiça e a nossa dívida, mas o Senhor nesse instante olha para nós e vê o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Te louvamos, ó Senhor Deus, pela justiça de Cristo em nosso favor. Te louvamos, ó Senhor Deus, porque
porque fomos chamados pelo Senhor, eleitos antes da fundação do mundo, mas de forma viva e eficaz, chamados pelo Teu Espírito, no poder da Tua palavra. E se há alguém aqui nessa manhã, Senhor, que ainda não professa a fé genuína em Cristo, te imploramos, usa Teu servo, que pela palavra chame corações, que o Espírito Santo chame a cada um de nós, e que nós possamos, constrangidos e arrependidos, possamos crer e depositar a nossa salvação e a nossa fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós te oramos, implorando a Tua misericórdia e louvando-te pela Tua misericórdia. É na Tua graça que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Se por acaso alguém estiver próximo a você e não tem o exemplar das Escrituras, compartilhe com este irmão e irmã, para que todos possamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor, oremos mais uma vez. E nessa oração pastoral, intercedemos por todos os motivos que estão diante de nós. De forma especial, intercedemos pelo trabalho de nossa igreja. Intercedemos por este ponto de pregação. Intercedemos pela proclamação do Evangelho e pela extensão do reino de Cristo. Também intercedemos nessa manhã de forma especial por duas famílias. Pela família do nosso irmão Kelson, com sua esposa Daniele, que vão apresentar o seu filhinho Henrique ao batismo, ao sacramento de introdução dos nossos filhos à aliança do povo de Deus com o Senhor. E também por minha família, porque nessa manhã, com alegria, eu e Juliana apresentaremos o nosso filho mais novo, Davi, também ao sacramento do batismo, também cumprindo diante do Senhor e reafirmando diante do Senhor a nossa aliança com Deus e a aliança de Deus com o seu povo. Vamos interceder assim por esses pedidos que estão diante de nós, e façamos isso de forma solene, fechando os nossos olhos, curvando a nossa fronte e buscando ao Senhor. Pai Santo e Poderoso, nós clamamos a Ti na manhã desse dia e intercedemos por essa parte do Teu corpo que aqui se reúne. Nós sabemos, ó Senhor, que este ponto de pregação foi levantado para a glória do Teu nome. E nós imploramos ao Senhor que nos sustente. Ser misericordioso, ó Pai, com cada família que aqui se reúne, em especial com aqueles que já se alistaram a este trabalho, desejosos de que sejamos uma congregação de uma igreja presbiteriana dessa cidade, e
que no tempo certo possamos ser uma igreja organizada, com liderança local, para podermos continuar sustentando a obra do reino também como igreja local. Faz de nós, ó Pai, um celeiro de missionários, que os nossos filhos, as nossas crianças, que já se encontram aqui nessa manhã, possam ser chamados pelo Senhor para a obra do reino de Cristo. Que nós possamos ver no seio desta igreja vindoura muitos rapazes sendo ordenados ao ministério sagrado. Que nós possamos ver homens e mulheres sendo generosos nos dízimos e nas ofertas, para que a igreja possa se espalhar ao redor do mundo. Que nós possamos ver também, Senhor, muitos intercessores pela vida da igreja local e pela vida da igreja de Cristo, que está espalhada por toda a face da terra. Pedimos ao Senhor que sejamos fiéis, e sabemos que isso não é uma mera decisão nossa, mas que ao nos levantarmos para pregar o Evangelho, é o Teu Espírito e a Tua Palavra que nos conduzem à fidelidade. Não nos permita, Senhor, desviar da Tua santa lei nem para a direita, nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos também criar os nossos filhos e conduzir os nossos lares. Abençoa, Senhor, a cada homem aqui presente, que todos esses homens liderem a sua casa com fidelidade à palavra, sejam verdadeiros sacerdotes em seu lar, que nossas famílias possam cultuá-lo diariamente, que a Tua palavra esteja sempre presente nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos lares, Senhor. Ajuda também nossas esposas, zelosas no cuidado de seus maridos e de seus filhos. Faz com que elas sejam prósperas em tudo aquilo que o Senhor nos conduzir a fazer. Faça que elas sejam ricas em graça, que os seus olhos e os seus lábios estejam cheios do amor de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, também as nossas esposas. E nessa manhã, ó Pai, te pedimos de forma especial a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida do Henrique e do Davi Ronaldo. Abençoa, Senhor, estes filhinhos da aliança, filhos da promessa do Senhor Jesus. E ao derramar a água sobre a cabeça desses meninos, que eles também possam ser conduzidos por seus pais a conhecer a Tua palavra dia e noite, e possam no tempo certo professar a verdadeira fé em Cristo Jesus para a salvação das suas vidas. Abençoa, Senhor, o pregador dessa manhã. Reverendo Elias está conosco, ó Pai, e nós muito nos alegramos. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através do Teu servo. Por isso imploramos. Intercedemos também, ó Pai, por aqueles que não podem estar conosco nessa manhã, visto que estão enfermos, estão impedidos por algum motivo. Sustenta essas famílias, guarda os seus corações, abençoa-lhes ricamente. Te agradecemos, ó Pai, por todos que aqui estão. Te louvamos, pedindo sempre, cada um deles, que cada pessoa que aqui está nessa manhã, ó Pai, nós imploramos que ao ouvir a Tua voz, professe o nome de Cristo Jesus, como nome sobre todo nome, como Senhor e Rei de sua própria vida. Assim, Senhor, nós Te imploramos e o fazemos em nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é apenas o nosso segundo culto público deste ponto de pregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu já tenho enfatizado, que visa proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos, nesse segundo culto público, receber nessa manhã, de forma abençoadora e com grande alegria, duas famílias. E como eu disse, eu sou suspeito para dizer, porque uma das famílias que vai trazer o seu filho é a minha. Então, com muita alegria no nosso coração, nós aproveitamos desse tempo da providência do Senhor, quando o nosso querido tio Reverendo Elias Medeiros estava de passagem, uma semana de visita nessa cidade. Então eu falei assim, nós precisamos aproveitar a presença do tio Elias aqui, para que possamos apresentar também o nosso filhinho a batismo. E tendo comunicado isso, um casal de irmãos muito querido, que é o Kelson e a Daniele, falaram, pastor, nós até hoje não batizamos o Henrique.
Eu tive com eles essa semana, instruindo sobre o batismo infantil, sobre a nossa fé, sobre as responsabilidades dos pais e sobre o que eles vão prometer neste momento. E assim, eles estão também convidados a trazer seu filho aqui. Eu vou passar a palavra ao reverendo Elias e convidar Kelson, Daniele para trazer o Henrique à frente e também Juliana, eu já estou esperando aqui para trazer o Davizinho à frente. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, especialmente num momento como este. Eu falei para o Jair que ele vai batizar o Henrique, eu vou batizar Davi, mas para não fazer duas liturgias com relação ao batismo, então eu vou fazer essa primeira parte, no momento do batismo do Henrique. Eu terei a maior alegria para ser esse privilégio. Esta é a bênção para o pastor de vocês. Mas, meus irmãos, eu gostaria só de lembrar, que nós entramos para as perguntas aqui, que a questão de batizarmos as nossas crianças como parte, não somente da antiga aliança, mas da nova aliança, está baseado claramente nas Escrituras. A gente sempre pensa na aliança que Deus fez com Abraão, quando ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Gênesis capítulo 12. Quando ele falou em ti, estava falando em tua semente, teu descendente, que seria a pessoa do Senhor Jesus. Mas o Senhor não fez somente aquela aliança com Abraão, que sem dúvida nenhuma passaria para as suas posteridades. Mas o Senhor fez outra aliança com Abraão em Gênesis 15, outro pacto com Abraão em Gênesis 15, dizendo que a família dele se tornaria uma grande nação, que seria o povo de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas depois Deus fez uma terceira aliança com Abraão, que muitas pessoas não percebem, que foi Gênesis 17. Então Gênesis 12, 15 e 17 são três alianças, três pactos que Deus fez com Abraão. O primeiro, anunciando a semente, que seria a semente da mulher, que agora seria a semente de Abraão, e que em 2 Samuel 7 Deus fala para Davi que seria a semente de Davi. Mas em Gênesis 15 ele disse que esse povo iria sair daquela terra onde Abraão estava, iria para o Egito, e lá depois de 400 anos se tornaria uma grande nação, que seria o povo de Deus. O Senhor os tiraria de lá. Mas o Senhor fez uma terceira aliança com Abraão antes que o povo se tornasse uma nação, que está em Gênesis capítulo 17, quando ele instituiu a circuncisão, para mostrar para Abraão que os seus descendentes seriam parte desta bênção também. No Novo Testamento nós percebemos que isto continua com o batismo dos nossos filhos. Então, os filhos já estão incluídos, são mais de 6 alianças, cerca de 9 alianças que a gente encontra no Velho Testamento, e todas elas têm a ver com a família, que tem como consequência o povo de Deus, e tem como consequência o alcance do mundo. E quando o Senhor Jesus diz que dos tais, quando nós trazemos nossos filhos, dos tais ao reino dos céus, se o Senhor Jesus mostrou isso, quem somos nós para impedir que as crianças sejam parte do povo de Deus, especialmente quando nós temos essa aliança tão clara, feita com Abraão, por todo o Velho Testamento, instituído no Novo Testamento também. Então, com muita alegria, eu vou passar para essas instruções e vou fazer as perguntas aos pais. Mas no momento do batismo do Henrique, a pastor Rogério vai batizá-lo. Eu vou batizar o Davi Ronaldo Romanaldo Moraes. Meus queridos, essas são as perguntas que eu faço para vocês, diante de Deus em primeiro lugar, diante do povo de Deus. Isso está sendo gravado e muitas pessoas vão pedir a todo mundo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mas ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Credes? Sim. Credes no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Credes? Sim. Prometeis diante de Deus, do povo de Deus, que se o Senhor Deus conceder conservar a vida desses vossos filhos até a idade da razão, que a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, como vem ensinado a Escritura Sagrada, prometeis ensinar-lhes. Olha, vocês imaginam o que você está no meu coração. Eu já sou bisavô. A esposa e eu temos 8 netos, 3 netos e 1 neto. Quando os nossos filhos nasceram, eu orava por aquele momento, eu queria aprender a ler. Para ter as escrituras, esse é o livro mais importante da vida deles. O salmista Davi diz no Salmo 119: sou mais sábio do que meus próprios mestres, porque medito nos teus mandamentos. Prometeis ensinar-lhes a ler, para que venha a ler por si mesmo as Escrituras Sagradas. Não é só para deixar de ser analfabeto, irmãos. Não queremos que os nossos filhos aprendam a ler para deixar de ser analfabeto. Para que por essas sagradas Escrituras, orar por ele, com eles, servi-lhes vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, esforçar-vos por todos os meios designados por Deus, tanto você pai como você mãe, por todos os meios designados por Deus, para criá-los na disciplina e correção do Senhor. Vocês prometem isso? Sim. Vocês prometem ler com ele a Bíblia, trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, daqui do manual. Mas a pergunta que eu faço agora é para o povo de Deus. Irmãos, os irmãos diante de Deus, segundo a Escritura Sagrada, prometem orar por essas crianças. Sim. Prometem ajudar também os pais a educar essas crianças no caminho do Senhor. Sim. Aí você vai dizer: como é que eu vou fazer isso? Irmãos, as crianças estão sempre no nosso meio, nós. E eles vão fazer coisas, dizer coisas que meus pais estão vendo. Mas como irmãos de parte da família de Deus, esses filhos são nossos também. Então, é isso que eu estou falando. Irmãos, ajude essas crianças a compartilhar. E a terceira coisa que eu vou perguntar para a congregação é essa: diante de Deus, os irmãos prometem, segundo o poder do Espírito Santo que habita em vocês, e clamar ao Senhor também, para que vocês sejam exemplos para essas crianças. Os irmãos prometem? Sim. Nesse exato momento, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos em teu nome, pela promessa que tu fazes de seres o Deus dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, dos filhos dos filhos dos nossos filhos. E agora nós pedimos ao Pai que tu confirmes estas promessas, com referência tanto ao Henrique como ao Davi.
que nós nos dedicamos, nos oferecemos a Ti, pedindo-te, ó Senhor, que as recebas debaixo da Tua proteção e sejas o Deus delas e o Salvador delas. Clamamos, Senhor, que Tu possas regenerá-las e santificá-las pelo Teu Espírito e fazê-las, Senhor, quando chegar ao uso da razão, que Te reconheçam e que adorem a Ti como Seu único e verdadeiro Deus, Salvador, e que Te glorifique, Senhor, por todos os dias da vida delas. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra e promessa, que Tu as incorpores na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenham parte em todos os benefícios de Sua morte, ressurreição e intercessão como membros do corpo. Serve-te, Senhor, e dá a Tua bênção, que acompanha também o sacramento do batismo. Quando nós administramos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, fazemos isto, Senhor, em Teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor, em nome de quem nós oramos. O povo de Deus diz amém. Então, nesse momento, eu vou dar oportunidade para o Gerson passar o Henrique. Henrique, filho das promessas do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, oro pela vida de Gelson, de Daniele e de Henrique. Oro pelos outros filhos que o Senhor quiser lhes conceder. Oro, Senhor, para que essa criança cresça nos Teus caminhos, professe a fé salvadora em Cristo Jesus. Oro ao Senhor para que seus pais cumpram a Deus a promessa que fizeram diante da tua igreja e diante de Ti neste momento. Ser com eles generoso, misericordioso, cheio de graça. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Davi, filho da aliança, o ministro de Cristo Jesus, o batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Senhor, eu peço em nome de Jesus, que eu dê espírito, dê sabedoria aos seus pais, e poder espiritual, e abençoe esta congregação, para que o filho da vida pequeno possa crescer, Senhor, todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória, a edificação do Teu povo e a salvação do Teu. E como nós somos gratos, Senhor, porque toda essa iniciativa foi tudo. A igreja não instituiu o batismo, nem as alianças. Tudo vem de Ti. Nós estamos apenas, Senhor, seguindo as Tuas ordens, sabendo das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, apresente os novos membros não comungantes para a congregação. Irmãos e irmãs, essas duas crianças são recebidos não meramente por igreja local, eles são membros da igreja de Cristo Jesus. Nós chamamos eles, de forma mais simples possível, membros menores. No momento em que eles entenderem a fé que seus pais professam e disserem para o papai e a mamãe: papai e mamãe, o que é isso? Quando o Henrique chegar para você, que é o seu boneco, e falar assim: por que todo domingo vocês partilham do pão e do vinho e eu não? E aí vocês começarem a instruí-lo, e ele foi dizer: mas eu sempre aprendi isso. Alguns anos atrás, o meu irmão se converteu já adulto, e ele disse assim para mim, orando comigo, falou assim: agora, tudo que a mamãe e o papai me ensinaram faz sentido. Ou seja, ensina. Porque no momento
fará sentido pela obra do Espírito Santo de Deus, na graça do Senhor Jesus. A igreja saiba acolher essas crianças, como já acolhe todas essas que estão aqui. Não falta criança aqui nessa manhã. Que nós possamos entender que os nossos filhos são parte do povo de Deus e jamais lhes constranger. Deixai vir a mim os pequeninos e não vos embaraceis, diz o Senhor Jesus Cristo, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Salmo de número 19, do versículo 7 ao versículo de número 11. A palavra do Senhor assim nos diz, leitura de preparação para a pregação do Evangelho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa.